Bem, bom dia a todos. Aula de História, segundo ano, né? Então, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui na sala com, vamos ver aqui, com 4 participantes, sim, 5 comigo, né? E damos início à nossa apostila de História, né? Já, já passadas, né? Os primeiros conteúdos, na verdade, já eram para ter sido aplicados, mas como falei, né, como eu havia falado para vocês, nós passamos por um momento de emergência no colégio, então a gente vai rever algumas coisas aqui rapidamente e vamos direto lá para nossa, na verdade aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, habitantes da América, né, páginas 2 a 7, mas ele vai além. Hoje a aula seria já na página 10, ameríndios, os ameríndios hoje, tá? Primeiramente, né, então, eu gostaria de mostrar aqui um mapinha aqui para vocês aqui, né, e a fonte da onde eu tirei aqui, né, certo? Então, quase todas as minhas aulas, elas são assim, tá? Eu trabalho com o PowerPoint, né, então eu trago ali alguns temas, né, alguns destaques dentro dos temas, né, que são importantes para vocês, né, trabalharem. O nosso assunto que vai ser exposto, né, que vai ser em exposição, claro, vai ser expositiva, aqui vai estar na apostila de vocês, né? Talvez com uma imagem ou outra, né, diferente da apostila, mas vai estar aqui. Nas próximas aulas, que serão aulas de 50 minutos, vai ficar um pouco mais fácil. Essas aulas são aulas de 20, então são aulas meio rápidas, né? Eu teria que expor todo o material para vocês, mas ele está aqui na unidade 14. Então ele principia com os habitantes da América, né? E iríamos até hoje a questão vamos colocar, contemporânea, que são os ameríndios hoje, né? Ou seja, que sofreram todo esse processo de colonização, tá? Mas, a priori, vamos lá dar uma olhada lá, que nós estamos na página 2 lá, Habitantes da América, tá? E aqui lá tem um mapinha embaixo, mas aqui também tem. Então, como que a América foi habitada, né? Então, nós temos aqui teorias, são duas teorias, né, cara? Olha aqui, ó. Os primeiros habitantes, os primeiros hominídeos, né, que datam, né, os mais antigos são aqui da África, né? E houve uma imigração, ó, até chegar na América do Norte, passando pelo Estreito de Bering, né? Na América do Norte, América Central e América do Sul, né? Há também uma outra teoria que eles vieram por aqui, ó, pela Oceania, né? Saíram daqui, ó, migraram aqui no continente asiático, aqui Oceania, América do Sul, né? São duas as hipóteses, né, da chegada dos primeiros homens aqui nas Américas, né? Ok? Então, todo o meu trabalho, quando eu vou colocar aqui, quando eu vou expor aqui, ele vai estar ligado diretamente com fontes, né? E essas fontes vão ser registradas aqui, ó. Então, da onde que eu tirei, tá legal? Especificamente, nós vamos estudar os astecas, que estão aqui em cima, nessa região mais ou menos aqui, ó. Tá aqui o mapinha. Os maias e os incas, tá? Então, nós temos lá na apostila de vocês, a priori, o começo de tudo, lá nós temos lá, então, como que se deu o processo de colonização? Quem eram as tribos aqui, antes mesmo, né, desses ameríndios mais evoluídos, vamos colocar assim, né, ou os ameríndios que, né, receberam, né, talvez para contragosto, né, os espanhóis ou os europeus, né, que não foram só os espanhóis, foram espanhóis, portugueses, depois ingleses, etc., né, holandeses e por aí vai. Legal? Então são coisas assim que eu gosto de mostrar para vocês aqui o princípio das coisas. Então, o começo das coisas. Então vocês têm ali, não vai cair em prova, mas vocês têm lá o começo ali, né, dos habitantes. Você tem uma introdução, uma bela introdução ali. Você tem uma leitura de interpretação de texto também ali, né? É difícil falar assim, sabendo que a aula tem 20 minutos, já se passaram 5, né? Falar assim, tentar registrar tudo num momento único, né?
daí você acaba falando demais e muitas vezes acaba não se compreendendo, tá? Mas a priori tá legal, tá? Então, assim, ó, vocês têm os maias, os astecas e os incas. Então, foram os primeiros povos que receberam aqui os espanhóis, né, os europeus, né? A priori, ou melhor, os espanhóis que foram os primeiros que chegaram aqui. Isso na colonização do final do século XV e início do século XVI, tá? Então, como que nós podemos falar sobre isso? Primeiro, né, houve um choque de culturas, tá? Houve um choque de culturas, as quais, né, vamos colocar assim, se primou, né, pelo lado dos europeus, né, a conquista, né, tem um termo que se chama assim, dividir e conquistar. Então, primeiro se divide e depois se conquista. Por que dividir e conquistar? Porque dividir e conquistar dá a entender, e que de uma certa forma foi, né, o que realmente aconteceu. Já sabia da existência, né, de terras além do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, tá? Então, quando você teve a certeza, ou seja, a chegada de Cristóvão Colombo, né, cara, nas Américas, então você teve a certeza daquilo. E depois foi um curto prazo de tempo para se dividir e conquistar entre outros ali, entre outras culturas, entre outros povos ali da Europa que se lançavam ao mar, principalmente ali a União Ibérica, portugueses e espanhóis. Tanto que os espanhóis, quando chegam aqui, já em 1492 chegam aqui. Em 1498 já existia um termo, né, um tratado que dividia o que era de espanhol e o que era de português. Incrível saber que, né, 1500 é tratado como um descobrimento dos portugueses. E de uma certa forma, não é. Vocês talvez já ouviram falar sobre isso, né? Como é que estão vocês? Estão me ouvindo? Só para eu entender um pouco aqui, saber se vocês estão aqui me ouvindo. Estão me ouvindo aí? Pode me dar um feedback rapidão, sim? Olá, alguém mandou aqui um chat aqui. Olá, tudo certo? Lucas, Amanda, ok. Tudo bem. Então, é nesse princípio que nós vamos se basear. Nós vamos tratar a história, ou vamos desconstruí-la para construí-la de volta, né? Quando nós tratamos de culturas, quando nós tratamos dessa relação entre a Europa e as Américas, tem muita coisa para se falar, né? Principalmente, né, no que foi a relação entre os espanhóis e os ameríndios, né? Que foi uma relação conflitante, primeiramente, né? Tem vários filmes a respeito disso. Um deles é o 1492, né? Vocês conseguem encontrar ele no YouTube, né? Que é todo o processo de como Cristóvão Colombo, né, conseguiu provar que a Terra, primeiramente, era redonda, né? E que é isso praticamente na prática, né? E que existiam, né, habitantes para além. A ideia de Colombo era a priori, né? A ideia de Colombo era fazer isso aqui, ó. Era chegar a um outro caminho que não aquele tomado, né, pelos turcos otomanos, né? O que aconteceu na época? Bem, o que acontecia? O comércio que favorecia a Europa era feito por terra, tá? Então, quando os turcos, em 1453, tomaram Constantinopla, ficou esse comércio aqui, ele ficou interditado. Teria que se pagar o quê? Propina, pedágio, etc e tal, né? Então, ele achando que o caminho que ele faria, né, reto, sendo da Europa, ali da Espanha, reto, ele chegaria aqui, ó, nas Índias, né? A questão é, deixa eu ver só um pouquinho aqui, que eu tô com tudo ligado aqui, então tem gente que ainda acredita que... Quem que falou isso? Antônio Neres. Ei, Antônio, tem gente que acredita em cada coisa que você nem imagina, brother. Né? Ainda tem como é que se chama? Os terraplanistas, né? De hoje em dia. Um absurdo, né, cara? Parece que o cara nunca viajou de avião, né? Ou nunca, sei lá, viajou de barco, sei lá o quê. Né? Tem coisas que a gente fica abismado em pleno século. Mas, na verdade, esses caras querem mais causar, né? Querem mais causar. É como, por exemplo, essa questão do que foi aí. Eu não acompanho o tal do Big Brother, né? Mas tem uma coisa,
eu tenho que ficar ligado no que está acontecendo, nas papagaiadas, nas palhaçadas todas que estão sendo propagadas dentro de um confinamento ali, que está sendo acompanhado por milhões de pessoas, né? E daí não teve essa tal, eu estava se questionando, estava se falando sobre a questão da política do cancelamento, né? Ficaram sabendo disso? Daí eu não quero dar nomes aos bois, né? Mas parece que a pessoa que propagava isso na casa, eu acho que não sei, não acompanho, vocês podem me falar melhor, né? Parece que quando ela saiu da casa, né? Eu acho que ela pediu a política do não cancelamento, né? Do descancelamento, porque todo mundo cancelou ela. Não é isso, né? Mas você fala muita coisa para causar, cara. Então a tal dos terraplanistas também não sabe nem explicar, né, a sua teoria. Em pleno século XXI, com uma tecnologia que nós conhecemos, né? Que podemos ver a Terra, nosso planeta do espaço, né? Por intermédio de satélites e tudo mais, vem o cara falar que a Terra é plana, né? Então, veja bem, os caras estão atrasados pelo menos 500 anos, viu, Antônio? Massa, 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 legal. Legal que vocês participem, porque toda vez que vocês participam, me dão... Aqui a aula enriquece, sabe? A coisa fica mais bacana, né? E outra, nós estamos aqui... já estamos confinados, cada um em sua casa, então por que não, né? Conversarmos, né? Por que não trocarmos ideia, né? A nossa aula de história, né? Tanto a nossa aula de história quanto a nossa aula de filosofia, de sociologia, de geografia, elas têm de ser complementadas, né? Então, a gente tem a nossa relação aqui de complementar a aula, ela vai cada vez ficando mais significativa, tá legal? Interessante isso. Então, mostrando aqui para vocês, nós temos aqui na página 4, 5, 6, 7, as culturas, né? Maias, astecas, incas, né? Bem, se fôssemos para ver todas elas, né, demoraríamos cada uma delas basicamente uma aula. Então, eu acho que eu deixo uma tarefa para vocês, né, para vocês revisitarem a apostila, mas a questão é, essas culturas são de extrema importância para nós compreendermos que aqui, né, na América, já se existia uma cultura avançada, tá? Diferente daquela que os europeus tentaram provar ao contrário, né? Pessoas que não tinham religião, pessoas que não tinham tecnologia, muito pelo contrário, né? Se você pegar, por exemplo, lá os astecas que estão aqui em cima, os europeus aprenderam com eles, por exemplo, a questão de canalização, né? De habitação, como se diz, de infraestrutura, urbanismo de infraestrutura, o que, de uma certa forma, ajudou com que os países, na época, que sofriam pela peste negra, né, tivessem, vamos colocar, meios, né, de conter aquele mal, né, que ocorria, que acontecia na Europa ali, né, que de uma certa forma, né, levou milhões de pessoas, né, morreram milhões de pessoas por causa da peste negra, né, é como se fosse nos dias de hoje, né, eles não sabiam que a peste negra era uma questão de higiene, né, era uma questão de urbanismo. Eles aprenderam com quem? Aprenderam com os astecas, né, cara? É interessante porque nós falamos, nós nos reportamos lá para a Idade Moderna, lá para a Idade Média, praticamente, né, da Média para a Idade Moderna, sabermos que, né, era um vírus, né, que matou milhares de pessoas, assim como está sendo o Covid-19, né? Falar nisso, eu gostaria de saber rapidamente de vocês aqui, quais cidades e estados vocês estão falando? Vocês podem registrar isso para mim aqui no chat, aqui, faz favor? Eu gostaria muito de saber aqui. Até, inclusive, para trocar ideia, para saber onde que vocês estão, né? Hoje a sala está um pouco mais, tá mais habitada do que ontem, né? Vocês poderiam fazer isso para mim? Rapidão, rapidão? Falta 6 minutos para nós acabar a aula aqui. 20 minutos passa muito rápido, né, galera? Pô, rapidão ali, só para saber ali, tá? Aqui, ó, já tivemos respostas aqui. São Paulo, Curitiba, Curitiba o Lucas já tinha me falado ontem. Santa Catarina, Sombrio, Amanda, Sombrio, legal. Quem mais aí? Tem mais 3 pessoas ali. Santos, São Paulo, ok. Então, pessoal, olha lá. Então, Antônio, não, as aulas, elas são, não é 30 minutos, né? As aulas, elas foram propostas, pelo menos para nós professores, de 20 minutos, tá? Então,
Ontem a gente teve 30 minutos de português. Entendo. Pois é, o que foi passado para nós, pelo menos a minha programação foi feita para 20 minutos, tá? Que foi para a gente ter assim, um conhecimento das turmas, etc. Tal, para nós nos prepararmos para a semana que vem as aulas serem de 50 minutos. Pelo menos foi isso que foi passado para mim, viu, Antônio? Tá? Não sei, talvez alguém tenha passado, porque se a pessoa passa do tempo, a outra não entra no horário. Eu não sei, pelo menos eu estou seguindo um certo cronograma aqui. Pode ser que, mas eu acho que o que foi passado para mim foi isso daí, tá? Então vamos voltar lá e falar um pouco. Não falei, estou falando superfluamente a respeito dos maias, dos incas e dos astecas, né? Se for pegarmos, por exemplo, toda a apostila, que é o que eu tenho que fazer, né? Trabalhar a apostila, porque senão eu viajo. Eu sou uma pessoa que, de certa forma, quando se trata na questão da história, cara, eu piro, cara, eu vou para além dela, né? Eu gosto muito de fazer aquela ponte que todo historiador gosta, faz, né? Gosta e faz, que é a relação do passado, né, com o presente, né? Passado, presente com o futuro também, né? Porque a história, quando nós conhecemos a história, nós percebemos o nosso presente e, de uma certa forma, nós pensamos no nosso futuro, né? Por quê? Porque nós temos uma certa linha, nós temos uma linearidade na nossa história, né? Que é a nossa linha do tempo, tá? Mas dentro dessa linearidade, dentro do conceito, né, do antropocentrismo, ou seja, o homem, do ser humano, da relação do ser humano, é quase que uma história cíclica, né? Nós pouco ultrapassamos os nossos limites. E quando o fazemos, fazemos no sentido, vamos colocar, quase que do mal, né? Quase que explorador, sempre explorando o próximo. Vejam, desculpa, pessoal, só um pouquinho. Vejam que quando nós falamos dessas culturas ameríndias, nós falamos do quê? Nós falamos de um total descaso, né? De uma total covardia que foi feita, né, que foi acometida, né, gerando um dos maiores genocídios que se possa imaginar. Se fala tanto, por exemplo, né, se fala da história, né, do genocídio ocorrido na Segunda Grande Guerra, né, entre 1939 e 1945, principalmente pelos alemães ali com relação aos judeus, né? Mas não se fala, por exemplo, aqui, né, um dos maiores genocídios ocorridos na nossa própria história aqui, aonde nós vivemos, nas Américas, né, na América do Sul, né, que está diretamente ligada à América Central, à América do Norte, né? Por mais que os americanos, os norte-americanos se distanciem um pouco, né, e até a concepção deles de história seja diferente da nossa, né? Lá a história é muito regionalista. Nós que temos uma história mais abrangente no sentido de compreender outras culturas. Vocês estão ligados? É isso aí, cara. Nós que temos essa relação, na tentativa de se compreender, talvez seja pela nossa própria gênese, ou pela nossa própria história, ou pelo nosso próprio conformismo em aceitarmos essa cultura. Nós aceitamos, né? Nós abrimos, os índios, aqui os ameríndios abriram os braços para os europeus, e não foi diferente, né? E nessa percepção que os europeus tiveram dos índios, né? O que eles fizeram? Qual que foi a ideia principal? O que eles perceberam? Perceberam a inocência e logo, né, eles, né, exploraram disso tudo, né, manipularam isso tudo, tá? Aqui os tupi-guaranis talvez foi pior ainda. Nós vamos chegar até nós aqui, né? Mas foi pior ainda quando se trata ainda dos astecas, dos maias, principalmente os incas, né? Astecas, maias, incas, mas principalmente os incas, né? Os caras confrontaram, certo? Mas não teve jeito, né? Ali envolveu uma questão religiosa, né? Uma questão histórica religiosa, né? Um conflito religioso, uma imposição, né? A qual os índios, tendo fogo como sagrado, por exemplo, né? Passaram a entender ou entenderam na sua inocência, né? Que eram pessoas que dominavam o fogo, eram deuses, né? No primeiro momento, né? Se a pessoa domina o fogo, né? Eles não percebiam que se poderia, né? O índio, ainda ele estava, de uma certa forma, de um modo primitivo, né? Da busca do fogo, ele não sabia fazer o fogo,
né? Ele conservava aquilo como sagrado. De repente vem um cara que domina aquilo, né? Para ele lá é superior à sua, né? Talvez alguém enviado, alguns colocam, né? Tem muitos filmes hoje que falam ou mostram um pouco sobre isso daí, né? Muitos não, mas alguns, relativamente alguns, que colocam de uma certa forma, né? No verdadeiro conceito, na verdadeira percepção que o índio teve daquilo tudo. Então é um conflito político, social e religioso, que tanto a política, tanto a sociedade quanto a religião também existia aqui, certo? Então, são essas coisas que nós vamos falar com mais detalhes. Viu? Eu começo, às vezes, bem devagar, e de repente já vira um papagaio de marujo, tá? Vamos andar mais um pouquinho aqui, tá? Já que vamos ver se a gente vai até, vamos conversar mais um pouco aqui, tá? Então, qual que vai ser a nossa relação? Como é que nós vamos entender isso tudo? Ora, estudando, tá? Na próxima semana nós teremos, né, uma outra forma, uma outra plataforma. Nós vamos para o Classroom, né? Então, talvez ali com a plataforma da OPET Inspira, nós vamos ter mais ferramentas para fazer isso. Eu vou poder compartilhar vídeos com vocês. Eu vou poder trabalhar mais na íntegra aqui, né? Como eu falei, vamos ter mais ferramentas para nós, né, dialogarmos a respeito disso. Tá legal? Então, todo esse processo que nós vamos passar, toda a nossa compreensão, não se espante no sentido de ó, o professor está passando 7 páginas batido. Não, cara, não está passando 7 páginas batido. Na próxima aula, nós vamos atrasado, nós vamos diretamente para o tema ameríndios de hoje, né? Na página 10. Questão é que nós trabalhamos a atualidade, eu vou poder trabalhar para vocês também, vou poder recapitular esse passado que foi aqui da apostila aqui mesmo, aqui, dos temas da apostila. Então, não se preocupe, iremos ver as culturas astecas, maias e incas, né? As tupi-guaranis, que está na próxima unidade, né? Mais específico, mas ainda veremos isso daqui, né? Temos exercícios para ver aqui. Então, uma série de questões que a gente pode retomar a todo instante, esse princípio, esse momento que foi esse confronto, esse choque de culturas. Tudo bem? Não se preocupe com isso, que eu não deixo nada para trás. E outra, a minha questão aqui, como eu falei, é o trabalho, né? E eu sou apaixonado por fazer isso, né? Trabalhar. E trabalhar por quê? Porque eu tenho vocês aqui como telespectadores aqui, né? Então, é isso daí que essa é a minha ideia, né? É construir com vocês aqui o conhecimento, né? E, claro, pedindo que vocês me ajudem também, né? Pois por mais que eu trabalho em história, filosofia, sociologia, artes, né? Eu não sou conhecedor de tudo, né? A influência de vocês muitas vezes é muito bem-vinda, né? A construção ajuda a construir, né? A concepção que vocês têm com a idade de vocês a respeito da história, a respeito do passado, a respeito do presente, a respeito do futuro, isso constrói comigo, ajuda aqui na minha profissão, com toda a certeza do mundo, né? É por isso que eu gosto de ser professor, porque eu não estou falando com matéria sem vida, muito pelo contrário, estou falando com corpo e espírito, ou corpos e espíritos, tá legal? Então, isso me ajuda bastante na construção aqui das minhas aulas, né? Para a atualidade, para o futuro, tá? Então, essa sempre vai ser minha ideia. Sempre vou estar ligado, focado na construção, na ajuda aqui, né? Na tentativa, no despertar do senso crítico de vocês, que é isso, nada mais, nada menos que a história propõe, é isso, né? O despertar do senso crítico, não você decorar uma data, né? Como era antigamente. Antigamente você decorava um data, você tinha lá na hora, o negócio é o seguinte, habitantes da América, quem eram os habitantes da América? Vamos lá, mas era mais ou menos assim, né? Decorar aquilo tudo, talvez os pais de vocês saibam o que eu estou falando, né? Não, a questão não é decorar, a questão é percebê-los em seu tempo, de que forma que eles entenderam, de que forma que eles entendiam aquilo tudo, todas as transformações socioeconômicas e políticas, religiosas, como que eles absorveram aquilo, de que forma que eles foram, o que aconteceu depois daquilo, por que nós temos um povo, né, um ameríndio hoje ainda pobre, né? É isso. E se quando ele
passa a ter o poder, por que que ele não é bem visto nesse poder? Eu não estou falando de Ivo Meirelles, eu não estou falando, eu não estou falando daquela galera lá de cima, não, cara, entendeu? Eu estou falando, né, da própria concepção, do entendimento, de se entender uma cultura que ainda que nos dias de hoje, em pleno século XXI, donos, os primeiros donos das terras, das Américas aqui estão nos sinais pedindo comida, pedindo esmola, estão nas praças públicas fazendo cestinho de palha com as 10, 15 crianças lá. O que aconteceu? Que coisa é essa? O que nós podemos... É assim que nós podemos chamar o mundo, né, como um mundo que progrediu? Será que é assim, dessa forma? Em plena século XXI, com aparelhos que nós temos na palma da mão aí, que fazem milagres, mas e esse passado? Como fica? De que forma fica? Né? Eis a questão, né? Indagar sobre isso. Isso é a questão do senso crítico, por mais que vocês nunca irão se envolver com questões sociológicas, com questões históricas, com questões filosóficas a respeito do assunto, mas vocês terem o conhecimento. Essa é a ideia. Ok? Então, eu fico por aqui, continuamos na próxima aula, que será amanhã, tá? E espero vocês aqui. Tudo bem? Gostaram da aula? Críticas? Aceito todas. Positivas, negativas, não tem problema. Negativas nunca é. Quando você faz uma crítica, por mais que você não goste, você está contribuindo aqui, tá? E eu sempre acato todas elas, ok? Sem perseguição, sem nada, não esquenta. Tudo bem com vocês? Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima aula, que será amanhã. Quero ver quem respondeu aqui. Eu gosto muito de ver quem respondeu. Aqui, o Lucas. Aqui, a Amanda. Obrigado. Obrigado a você, Amanda. Pô, valeu. Obrigado a todos vocês aí, ok? Vai lá, tranquilo. Até mais. Oh, falou, Lucas. Até mais. Bom dia para vocês. Até amanhã.